Atenção Brasil, porque o que está acontecendo nos bastidores da direita está deixando até antigos aliados em estado de choque. E hoje nós vamos mostrar como figuras que diziam lutar pelo povo agora estão sendo acusadas de priorizar dinheiro, publicidade e acordos comerciais enquanto milhões de cidadãos continuam enfrentando dificuldades reais no dia a dia. Então antes de qualquer coisa, já deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações porque talvez você não veja mais vídeos como esse sendo entregues para você. O algoritmo está uma loucura e esse vídeo de hoje promete causar um verdadeiro terremoto político em Brasília. E olha, o conteúdo está pesadíssimo. Porque enquanto trabalhadores enfrentam dificuldades, enquanto famílias reclamam do custo de vida, enquanto pessoas pedem soluções para problemas reais, a direita mostra sua verdadeira face e parece estar mais preocupada em vender produtos, fazer propaganda e aumentar o próprio patrimônio. E vamos começar falando de Michele Bolsonaro. Isso porque a ex-primeira-dama de Brasília acabou entrando em uma enorme polêmica após fazer propaganda para a empresa de limpeza IP, contrariando orientações ligadas às regras de saúde pública divulgadas pela Anvisa. A repercussão foi gigantesca. Críticos afirmaram que alguém com tanta influência deveria ter mais responsabilidade ao divulgar determinados produtos em meio a um debate tão delicado. Nas redes sociais, opositores começaram a questionar: cadê a preocupação com o povo? Outros foram ainda mais duros e disseram que a direita transformou a política em uma grande plataforma de publicidade pessoal. E o clima piorou ainda mais quando veio à tona outro episódio envolvendo Nicolas Ferreira, ou Nicole conforme ele mesmo já se apresentou na Câmara. Enquanto milhões de trabalhadores continuam pressionando por pautas importantes como o possível fim da escala 6x1, direitos trabalhistas e melhores condições para o povo, Nicolas apareceu nas redes fazendo propaganda de chinelos. Isso mesmo. Segundo críticos, ao invés de utilizar sua enorme influência política para debater temas urgentes da população, o deputado estaria focado em contratos comerciais, publicidade e marketing pessoal. A oposição caiu matando. Parlamentares aliados ao governo Lula começaram a afirmar que a direita perdeu completamente a conexão com o povo brasileiro comum. Segundo eles, enquanto trabalhadores sofrem, líderes conservadores aparecem vendendo produtos e fortalecendo marcas privadas. E não para por aí. Porque além das polêmicas comerciais, a direita também enfrenta agora uma guerra interna que está deixando os bastidores completamente incendiados. Nos últimos dias, Ricardo Salles resolveu atacar diretamente Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. E as declarações caíram como uma bomba nuclear política. Salles acusou Eduardo de praticar bravatas internacionais diretamente dos Estados Unidos e ainda expôs uma enorme rachadura envolvendo grupos conservadores na disputa pelo Senado pelo estado de São Paulo. O clima virou caos total. Aliados históricos começaram a trocar acusações publicamente. Vídeos vazaram. Mensagens de bastidores começaram a circular. E agora muitos analistas afirmam que a direita nunca esteve tão dividida em toda a história recente do Brasil. Enquanto isso, aliados de Lula assistem tudo praticamente de camarote. Segundo integrantes do núcleo governista, a desorganização da oposição fortalece diretamente os interesses da esquerda no médio e longo prazo. Alguns aliados de Lula chegaram a dizer reservadamente que a direita entrou em modo autodestruição. E sinceramente, olhando tudo o que está acontecendo, fica difícil ignorar a quantidade de conflitos internos surgindo ao mesmo tempo. Porque de um lado temos Michele envolvida em polêmica comercial. Do outro temos Nicolas promovendo marcas enquanto trabalhadores cobram pautas urgentes. E no meio disso tudo, Salles e Eduardo travando uma verdadeira guerra pública dentro da própria direita. Em Brasília,
Muitos eleitores começaram a questionar se esses políticos realmente estão preocupados com os problemas do povo, ou apenas tentando fortalecer a própria imagem e enriquecer ainda mais através da influência política. E olha que o desgaste parece estar só começando. Nos bastidores do Congresso, parlamentares já falam em uma possível fragmentação definitiva da oposição. Alguns grupos querem romper completamente com o núcleo ligado a Jair Bolsonaro. Outros defendem novas lideranças mais moderadas. E existem até aqueles que acreditam que a direita precisará praticamente nascer de novo para sobreviver politicamente. A grande questão agora é: quem vai conseguir liderar esse campo político em meio a tanto conflito, vaidade e disputa por espaço? Porque o que estamos vendo no Brasil é uma direita que parece cada vez mais preocupada com publicidade, contratos comerciais e disputas de ego, enquanto temas importantes continuam sem solução. E a população começa a perceber isso. Nas ruas, cresce o sentimento de frustração entre antigos apoiadores. Muitos dizem que esperavam projetos concretos para melhorar a vida do povo, mas acabaram vendo influenciadores políticos transformando a militância em negócios milionários. Ao mesmo tempo, o governo Lula tenta aproveitar esse cenário para reforçar um discurso de estabilidade e reconstrução institucional. Aliados do presidente afirmam que enquanto a esquerda estaria focada em governar, a oposição estaria mergulhada em disputas internas e interesses pessoais. Claro que a direita rebate dizendo que tudo não passa de perseguição política e tentativa de desmoralização pública. Mas a verdade é que os episódios recentes abriram uma enorme crise de imagem dentro do campo conservador. E o mais impressionante é que essa guerra parece estar longe de acabar. Novos vazamentos, novas acusações e novos conflitos podem surgir a qualquer momento. Os bastidores estão fervendo. E muita gente acredita que os próximos meses serão decisivos para definir quem sobreviverá politicamente nessa disputa brutal pelo poder. Agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que a direita realmente se afastou das pautas populares? Ou acredita que tudo isso faz parte de uma tentativa de destruir a imagem dos conservadores? Comenta aqui embaixo porque o debate hoje promete pegar fogo. E mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações porque os próximos capítulos dessa novela política prometem abalar completamente as eleições de 2026.